a DETAG sede, né? Nós estamos aqui agora retornando à casa, o nosso pastor nos devolveu a esta casa. Eu estava ali na DETAG. E também ao nosso pastor Anderson, que é o nosso líder, que está aqui conosco nessa noite, e toda a família da DETAG, amém? Eu quero ler com os irmãos, segundo livro dos reis de Israel, capítulo de número 7, louvo a Deus pela vida da missionária, que é líder dessa quinta profética, que está direcionando esse trabalho nessa noite. Muito obrigado, estou grato a Deus por tudo que Deus está fazendo. Eu não estou acompanhado da minha esposa, não deu tempo dela vir comigo, mas nós estamos em comunhão, amém? Segundo o livro dos reis, capítulo de número 7, nós vamos ler a partir do versículo de número 1, faremos menção dos versos de número 1 até o verso de número 2, 1 e 2, e vamos ler também o versículo de número 6 até o verso de número 9, amém? Graças a Deus. Deus é bom e a misericórdia de Deus dura para sempre. Quem está feliz com Jesus, diga amém. Graças a Deus. Que diz assim a palavra do nosso Senhor Deus. Então disse Eliseu: ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor: amanhã, a estas horas mais ou menos, dar-se-á um alqueire de flor de farinha por um siclo e 2 de cevada por um siclo, à porta da Samaria. Porém o capitão a cujo braço o rei se apoiava respondeu ao homem de Deus: ainda que o Senhor fizesse janelas no céu, poderia suceder isto? Disse o profeta: eis que tu verás com os teus olhos, porém disso não comerás. O verso de número 6 em diante até o verso 9 diz assim: porque o Senhor fez ouvir no arraial dos Círios ruídos de carros, de cavalos, e o ruído de um grande exército, de maneira que disseram uns aos outros: eis que o rei de Israel alugou contra nós os reis dos heteus, os reis dos egípcios, para virem contra nós. Pelo que se levantaram e, fugindo ao anoitecer, deixaram as suas tendas, os seus cavalos, os seus jumentos, e o arraial como estava, e fugiram para salvar a sua vida. Chegando, pois, aqueles leprosos à entrada do arraial, entraram na tenda, comeram, beberam, tomaram e foram e esconderam, voltaram, entraram em alguma outra tenda e dali também tomaram alguma coisa e esconderam. Então disseram uns aos outros: não fazemos bem, este dia é dia de boas novas e nós nos calamos. Se esperarmos até a luz da manhã, seremos tidos por culpados. Agora, pois, vamos e anunciemos a casa do rei. Amém? Tome o seu assento, serei breve naquilo que vou comunicar aos irmãos, mas eu tenho uma reflexão para compartilhar aos corações aqui nessa noite. Quando nós abrimos a palavra de Deus no livro de 2 Reis, mais precisamente nos capítulos de número 6 e o capítulo de número 7, nós temos uma referência bíblica que vai nos contar a situação complicada do povo de Deus em um determinado momento da sua história. Quando nós olhamos a partir do verso de número 31 ainda do capítulo 6, nós vamos perceber que antes de Eliseu providenciar uma profecia, havia ali um cerco na cidade de Samaria. A história bíblica diz que depois de um período de paz, Samaria agora vai sofrer um período de cerco,
um período de dificuldades. Nós vamos observar que esse período aconteceu por causa do prolongado cerco de Ben-Hadad, o rei da Síria. Este homem, ele decide perseguir, ele decide fechar, ele decide maltratar o povo de Deus. Ele decide maltratar um povo que, apesar das suas falhas, nós sabemos que o povo de Israel, Samaria, é um povo que tem muitas falhas, mas era um povo de Deus. E nós vamos observar que ele resolve cercar esta cidade. A cidade passa por um cerco muito grande. Os seus soldados, os seus exércitos, eles ficam ao redor da cidade e parece que eles pensam assim: agora ninguém sai da cidade. Agora todo mundo que está dentro da cidade vai morrer. Este povo não pode sair para fora. Este povo não pode mais fazer nada, não tem mais liberdade, tem que ficar preso. E isso causou problemas na cidade de Samaria. Com o passar dos dias, Samaria agora vai sofrer, porque as famílias começam a se desfigurar, a família começa a discutir, a família começa a se sentir mal, a família começa a se destruir, a se autodestruir. Nós vamos observar a narrativa bíblica que diz que nesse momento da história de Israel, as mães chegaram a sacrificar os seus filhos. Nesse momento da história de Israel, por causa do cerco de Ben-Hadad, os pais viram os seus filhos serem sacrificados. Eles chegaram a comer cabeça de jumento. Eles tomaram caldo de cabeça de jumento. O povo de Deus chegou a comer fezes, por causa da dificuldade que se instalou por causa do cerco de Ben-Hadad. Ben-Hadad estava determinado: eu vou matar, eu vou destruir. Eles não vão resistir à pressão que o meu exército faz. Eles não vão conseguir sair desta situação. Eles vão morrer. Não há possibilidade de vencer. E este homem, um homem mau, ele agora vai ter uma resposta de Deus. A Bíblia diz que dentro da cidade de Samaria havia um profeta chamado Eliseu. Eliseu, quando ouve a notícia e percebe a situação, Eliseu não se cala, Eliseu não fica paralisado. Eliseu abre os seus lábios, abre a sua boca, enche o seu pulmão de ar e profetiza. Eliseu abre a sua boca e diz que ao povo que ouça a palavra de Deus. Eliseu diz: ouve a palavra de Deus. Amanhã, esta mesma hora, nesse mesmo momento do dia, haverá prosperidade, haverá mudança, haverá transformação de ambiente, haverá mudança de situação. Amanhã, nesse mesmo horário, alguém vai contar um testemunho, alguém vai falar algo bom, alguém vai se alegrar. Irmãos, quando o profeta abre a sua boca para falar isso, é triste, porque não por causa da reação do povo, mas por causa da reação de quem é grande. O capitão, o homem que o rei escorava o seu braço, ele diz: não é possível, nem que Deus abra janelas no céu, é possível isso acontecer. Enquanto esse cenário está sendo composto, a história bíblica diz que do lado de fora da cidade havia 4 homens leprosos, 4 homens doentes. E parece que Deus, quando olhou para a situação, Deus falou assim: olha, se dentro do palácio a incredulidade está se revelando, algo pode acontecer do lado de fora. E nós vamos observar a Bíblia Sagrada. Deus vai pegar
4 leprosos. Deus vai usar 4 homens leprosos para que a situação mude dentro da cidade de Samaria. Naquela mesma noite, os leprosos tomam a decisão. Estão doentes, estão passando por dificuldades, compartilham da mesma dor, mas eles são unidos. E a unidade, mesmo na dor, promove a resposta de Deus pela palavra que o Deus que nós servimos diz. 4 leprosos resolveram ir ao arraial, ao acampamento dos sírios. E a história bíblica diz que quando esses chegaram do acampamento dos sírios, Deus chegou primeiro. Para mudar a situação da cidade, Deus usou 4 leprosos. Para mudar a situação de uma cidade imersa no sofrimento, Deus usou 4 homens em pedaços, 4 homens sofrendo, 4 homens doentes. Quando eu abro a minha boca nessa noite para pregar a palavra de Deus nesse lugar, eu estou aqui para te dizer: Deus ainda usa doentes para trazer providência para a cidade de Samaria. Quando Deus tem uma palavra, não importa de onde a resposta vem, o que importa é que Deus cumpre com a sua palavra. 4 homens rejeitados. Veja, observe comigo o lugar que Deus está nos levando nessa mensagem. 4 homens rejeitados pela cidade. 4 homens que não podiam estar dentro da cidade. Escute isso, irmãos. 4 homens que a família colocou para fora, que não tem nada, que não pode nada. Deus vai fazer com que esses homens tragam a notícia boa para dentro da cidade. Quando você olha para a narrativa da palavra de Deus, a partir do versículo de número 6 do capítulo 7, a Bíblia diz que Deus fez ouvir no arraial dos sírios ruídos de carros, de cavalos, ruídos de um grande exército, de maneira que disseram uns aos outros: eis que o rei de Israel alugou contra nós os reis dos heteus, reis dos egípcios, para virem contra nós. Deus, escute isso, irmão, para a vitória chegar na tua vida, Deus faz no arraial do inimigo ouvir um barulho, e esse barulho bota o inimigo para correr. Eu não sei qual é a situação que você chegou aqui nessa noite, mas eu sei que o Deus que nós servimos é um Deus justo, é um Deus amado, é um Deus querido, é um Deus que nos conhece, e para trazer providência, Ele usa as situações que nós não esperamos. Eu não estou aqui para pregar um evangelho diferente do que é pregado sobre esse altar. Eu não estou aqui para falar coisas diferentes do que Deus tem falado através deste púlpito. Eu estou aqui para compartilhar com você. Se você está na condição do povo cercado de Samaria, e Deus te deu uma palavra profética, ouça o que eu digo nesta noite. Deus vai fazer esta palavra se cumprir, independente que a tua situação está difícil. Você pode estar sofrendo, você pode estar chorando, mas se Deus falou, vai se cumprir. E eu vou te falar mais uma coisa: se aqui no nosso meio tem alguém que não acredita no que Deus pode fazer na sua vida, na tua própria vida, você pode não estar acreditando na tua própria vida, Deus vai lá fora e pega o leproso e faz o leproso trazer a boa notícia. Deus vai lá fora, pega o leproso e faz o leproso falar: tem providência de Deus,
Tem providência de Deus. Tem providência de... Eu não sei o que você está fazendo aqui nessa noite, mas eu quero te dizer, tem providência de Deus nesta quinta profética. Tem providência de Deus nesta casa. Deus tem providência para a sua vida. A Bíblia diz que quando o inimigo ouviu o ruído que Deus fez o inimigo ouvir, o inimigo saiu correndo. Os leprosos, ao chegar na tenda do inimigo, perceberam que o lugar estava bom. Acharam prata, acharam ouro, acharam vestes, comeram, beberam. Só que o maior milagre dessa mensagem não fica na parte que Deus cumpre a sua palavra, apesar que é um grande milagre Deus cumprir a sua palavra. O maior milagre fica no coração dos 4 leprosos. Sabe por quê, meu pastor Anderson? Porque os 4 leprosos foram colocados para fora da cidade. E eles, estando em uma situação privilegiada por ter o que comer, ter o que beber, ter o que vestir, eles poderiam falar assim: que o povo da cidade de Samaria fique para lá, fique lá, fizeram mal para mim, me machucaram. O maior milagre desta mensagem é o perdão que foi liberado pelo coração dos 4 leprosos que voltaram na cidade para avisar que Deus tinha feito o milagre. Porque o evangelho é isso, irmão. O evangelho transforma corações. O evangelho não te torna uma pessoa ignorante, uma pessoa ruim. O evangelho não te torna uma pessoa vingativa. O evangelho não te torna uma pessoa insuportável, que quando tem alguma coisa não ajuda quem não tem nada. O evangelho não te torna isso. O evangelho te torna alguém que perdoa, alguém que mesmo ferido vai na cidade, mesmo com risco de ser assassinado, chega na porta da cidade e fala: olha, minha gente, lá no Arraial do Sírio Deus mandou providência. Lá no Arraial dos Sírios Deus mandou providência. Lá no Arraial dos Sírios tem providência. É de lá que Deus vai mandar providência. É, irmão, Deus faz o inimigo cair e a providência chegar. Oh, aleluia. Eu estou dizendo para você nessa noite que Deus tem providência para a tua vida. Mas estou dizendo para você nesta noite que você tem que levar a boa notícia e perdoar quem te colocou para fora da cidade. E eu tenho uma palavra de Deus aqui dentro desse texto para você. Os leprosos não foram curados. Mas foram usados por Deus. Nem todo mundo que está buscando uma cura vai ser curado. Mostra para mim na Bíblia que esses leprosos foram curados. Mostra para mim na palavra de Deus que esses 4 leprosos tiveram que ser curados. Não. Mas eles viveram a providência de Deus e eram canal de Deus para levar uma notícia de Deus para um povo que Deus havia prometido uma mudança. Interessante que quando eles chegaram no território de Israel, alguém falou: será que é verdade? O rei falou: manda um cavalo ir lá, alguém no cavalo ir lá ver a cidade, ver o que aconteceu. Quando descobriram que era verdade o que aqueles leprosos estavam falando, abriu-se a porta da cidade no outro dia, no mesmo momento, no versículo de número 16. E a Bíblia diz que quando abriu-se a porta da cidade, o profeta havia dito que por 11 gramas de prata, 11 gramas de prata, eles poderiam comprar 3,5 quilos de farinha. E o profeta havia dito que 11 gramas de prata pagaria 7 quilos de cevada. No outro dia, quando as portas da cidade foram abertas, o povo foi ver. O povo achou dentro do arraial aquilo que eles precisavam. Eles voltaram para a cidade e aquilo que o profeta havia dito se cumpriu. No outro dia, no mesmo horário,
o comércio estava aberto na frente da cidade. E o comerciante que vendia, que pagava 80 ciclos de prata e uma cabeça de jumento, estava pagando 11 gramas de prata em 3,5 kg de farinha. Sabe o que Deus estava mandando para aquela cidade? Trigo. Os irmãos sabem mais do que eu que trigo na Bíblia fala da palavra. Trigo na Bíblia fala da substância. E aquele dia era o dia da provisão. Para o comerciante que tinha um comércio fechado. Para quem estava matando o próprio filho, agora poderia comer a comida, o alimento. Para os leprosos, que poderiam ter uma roupa, poderiam ter uma vida, poderiam andar de uma forma digna, apesar da enfermidade que tinham. Para o profeta, que no meio do caos abriu a boca e disse: vai haver milagre, e Deus cumpriu a sua profecia. Eu quero finalizar esta minha participação, é muito breve a minha responsabilidade aqui nessa noite, muito breve. Eu quero finalizar a minha participação dizendo para você que ainda há possibilidades. Talvez você chegou aqui, não tem mais jeito, não dá mais, eu não consigo, estou cercado, estou cercada. Ainda dá tempo. Ouve a palavra do Senhor, ó Israel. Amanhã, esse mesmo horário, haverá provisão na sua mesa. Amanhã, este mesmo horário, haverá milagres. Haverá milagres. Oh, glória a Deus. Só Deus sabe, irmãos, os dias que nós passamos. Só Deus sabe as condições que nós temos. Só Deus sabe o cerco que nós vivemos. O inimigo muitas vezes cerca e fala assim: vai morrer. Mas a palavra nos faz viver. Ainda dá tempo de manter a esperança no Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Aleluia. Eu não sei como você chegou aqui nessa noite, mas eu tenho uma palavra de Deus ao seu coração. Ainda dá tempo de vencer os desafios da vida, acreditando na resposta que vem de Deus, independente das circunstâncias que estamos vivendo. Ainda dá tempo, ainda dá tempo, ainda dá tempo. Levante a sua mão para o céu. O Deus Todo-Poderoso, o leão da tribo de Judá, vai enviar a providência que tu estás esperando, vai enviar a resposta que tu tanto almeja. Recebe nesta noite uma palavra profética na quinta profética, na DETAG sede aqui em Taguatinga. Deus está enviando a providência independente da tua circunstância. Aleluia. Eu agradeço a Deus a minha oportunidade.